E aí, meu mano, eu sou o Di. Você já imaginou ficar preso em uma torre cheia de monstros, com nada além de algumas sementes na mão? Parece um game de sobrevivência? Pois essa é a vida de Sejun em Solo Farming in the Tower. Mas será que plantar batatas pode ser a chave para se tornar o mais forte? Acredite, essa história é muito mais insana do que parece. E no final, tudo pode mudar. Fica até o fim para descobrir. Esta é a história de seu Junho, que se tornou o mais forte do mundo simplesmente cultivando com seus bichinhos de estimação monstros fofos e até mesmo evoluindo-os como essas abelhas venenosas, evoluindo para uma abelha grossa. Quero dizer, uma abelha humana fofa. Mas as coisas nem sempre foram assim para ele. Tudo começou há 10 anos, quando uma misteriosa torre negra apareceu em todos os lugares. A torre era tão forte que nem mesmo uma bomba nuclear poderia destruí-la. Um dia, as pessoas começaram a sair da torre e compartilhar suas experiências. Elas disseram que foram sugadas para um portal e acabaram dentro. A torre, quando eles entraram, eles ganharam poderes incríveis. Se eles conquistassem a torre, eles poderiam obter grandes recompensas e itens míticos como um bilhete dourado que permitia que pessoas comuns entrassem e ganhassem poderes. Também nosso herói Sejun sonha em comprar um bilhete e entrar na torre um dia, mas de repente um buraco negro apareceu atrás dele no espaço vazio. Assustado, Sejun olhou para o buraco negro. Seu coração disparou de excitação sobre a possibilidade de realizar seus sonhos. Ele fechou os olhos, pensando que o buraco iria sugá-lo como os outros, mas seu buraco negro surpresa não havia transportado para lugar nenhum. Confuso e alarmado, ele murmurou: porque ainda estou aqui. Antes que ele pudesse contemplar mais, o buraco negro começou a encolher. Não, meu futuro! Ele gritou em desespero, não querendo desistir de seus sonhos. Determinado a entrar na torre a qualquer custo, Sejun avançou para o buraco negro com abandono imprudente. Enquanto desaparecia na escuridão, ele podia sentir seu coração batendo forte em seu peito, se perguntando onde ele iria parar quando Sejun finalmente emergisse do buraco negro que ele era. Confuso e desorientado, pois no primeiro andar da torre supostamente havia lustres luxuosos iluminando a área. Mas este lugar era uma caverna feita de pedras, com a única saída sendo o buraco no teto da caverna. Frustrado, ele gritou: onde diabos estou preso? E sozinho nosso protagonista se viu em uma situação terrível dentro da misteriosa torre que ele ansiava por entrar. Ele passou um dia inteiro procurando uma saída. Para sua decepção, a única saída era o buraco no teto da caverna. No entanto, escalando a parede para alcançar o buraco no teto parecia impossível, a menos que ele fosse o Homem-Aranha. Enquanto ele ponderava seu destino, o toque repentino do alarme do seu telefone o assustou. Apesar de estar perdido neste lugar estranho, o alarme lhe garantiu que fazia exatamente um dia desde que ele chegou. Com fome e desorientado, ele vasculhou seus escassos suprimentos para avaliar sua situação. Com apenas uma garrafa de água, 27 tomates, cereja, 10 cebolas verdes, 7 abóboras, batatas doces e uma maçã lavada, ele tinha que fazer suas provisões durarem. Ele decidiu comer a maçã primeiro, saboreando sua doçura e o alívio momentâneo que proporcionava cada mordida de seus outros vegetais crus trazia um prazer inesperado. Seus sabores e texturas um deleite surpreendente. Depois de terminar uma batata doce e 5 tomates cereja, Sejun pegou uma cebolinha e então enterrou a parte branca da raiz da cebola no solo macio onde a luz do sol entrava. Então ele plantou 2 batatas doces no lado esquerdo e tomate cereja no lado direito. Então de repente o chão sob os pés do nosso protagonista tremeu violentamente, a onda de choque percorrendo seu corpo, fazendo-o estremecer de dor e confusão. O que está acontecendo? Ele murmurou enquanto tentava se firmar. Ele percebeu que a luz que descia do teto da caverna havia assumido um tom azul assustador. Seus olhos se arregalaram em descrença quando um dragão negro colossal apareceu no céu, seu rugido reverberando por toda a caverna. A visão da criatura majestosa voando pelo ar, banhada pela luz azul, deixou pasmo antes que ele pudesse processar completamente a visão bizarra. Sua visão turvou e ele sucumbiu à inconsciência ao despertar. Os protagonistas lutaram para se recompor. Ele ficou surpreso ao saber que estava inconsciente por 2 dias inteiros. Seu choque só se intensificou quando ele se virou e viu uma árvore adulta parada atrás dele. O que é uma árvore? Eu não sou essa uma cebolinha que eu plantei. Quando ela cresceu tanto, era cebolinha algo que poderia crescer tanto em 2 dias. Ele pensou que não conseguia deixar de se perguntar se o poder misterioso dentro da torre havia afetado não apenas a cebolinha, mas também as outras planos que ele havia semeado. Para seu espanto, ele descobriu que 52 brotos de tomate cereja também haviam surgido. Determinado a aproveitar ao máximo seus novos recursos, ele começou a colher a enorme cebolinha. A tarefa era mais desafiadora do que ele esperava, mas eventualmente ele conseguiu colher a colheita. Curioso sobre o sabor desta planta extraordinária, ele deu uma mordida cautelosa. Para sua surpresa, era tão picante que seus olhos ficaram lacrimejantes e seu rosto ficou vermelho. Ele imediatamente correu em direção ao lago ao lado dele e bebeu um pouco de água para se acalmar, jurando que nunca mais comeria essa coisa crua. Agora, para acalmar suas papilas gustativas, ele começou a comer tomate cereja, pensando que o sol nunca se punha ali. Em vez disso, o fenômeno da lua azul ocorreu no 10º andar, lançando a área em escuridão temporária. 10 anos se passaram desde a misteriosa aparição da torre e a poderosa guilda Fênix conseguiu limpar até o 37º andar. Pouca informação estava disponível sobre os andares acima do 30º. Entretanto, ele sabia por vídeos do YouTube que esqueletos vagavam
entravam pelos andares 10 goblins. Em 11 orcs em 20 monstros-aranhas do 31º andar em diante. O que o intrigou foi o dragão que ele havia encontrado. Ninguém nunca havia mencionado dragões ou criaturas semelhantes a lagartos na torre. Qual andar é esse? Ele se perguntou deitado. Ele se perguntou se ele estava em um andar tão alto que ninguém ainda o havia alcançado. Naquele momento gotas de água caíram em seu rosto e ele rapidamente se levantou. Estava chovendo na torre. Ele tinha ouvido dizer que o tempo estava quase sempre agradável. E quando ele olhou para cima, o céu estava claro. No entanto, ele avistou algo se movendo muito rápido e cresceu, assustado pensando que poderia ser um monstro. Mas a criatura que ele viu se aproximou dele, revelando ser um coelho fofo babando sobre suas plantações. Ele ficou surpreso e se perguntou se o coelho era um monstro também. O coelho pulou do teto e ele correu para pegá-lo. Mas o coelho usou sua cabeça como um trampolim e pousou em segurança no chão. Ele pulou para as plantas de cebola verde e Sejun percebeu que esse coelho era algo extraordinário. O coelho apontou para as plantas de cebola verde e disse logo, perguntou se ele queria comê-las. O coelho respondeu e ele entendeu que queria comer. Ele quebrou uma folha de cebolinha verde e entregou ao coelho, que aceitou ansiosamente. Enquanto o coelho devorava a folha, ele disse que poderia comer mais se quisesse. Então ele percebeu que as plantas já tinham crescido novamente. Nesse ritmo, ele teria que colhê-las 2 vezes ao dia. Mas o coelho começou a dizer algo alto e ele percebeu que não estava falando com ele. Ele olhou para a entrada da caverna e viu outro coelho se aproximando. Ela pousou e entregou ao primeiro coelho um chapéu de palha e um regador e ambos estavam diante dele. Ele ficou surpreso ao ver outro coelho e pensou que os dois poderiam ser parentes. Ele perguntou aos coelhos se eles eram casados e eles confirmaram sua suspeita. No dia seguinte, vemos os coelhos cultivando e sendo muito felizes enquanto Sejun reflete sobre como tudo isso aconteceu ontem. Depois que os coelhos se apresentaram a ele, eles disseram que queriam viver na caverna. Eles pareciam muito fofos. Enquanto tentavam persuadi-lo, Sejun sentiu que poderia morrer de overdose de fofura e aceitou o pedido deles com uma condição. Ele disse aos coelhos que eles não poderiam viver lá de graça se o ajudassem com a agricultura. Ele consideraria deixá-los ficar. Ele pensou que isso dissuadiria os coelhos um pouco, mas em vez de hesitar, eles pularam nele e começaram a se abraçar. Agora ele está sentado em seu lugar observando os coelhos trabalharem. Ele acha que os coelhos estão usando sua fofura para controlá-lo, mas ele deixa passar antes. Ele pergunta aos coelhos se as ferramentas que eles estavam usando eram itens especiais. O marido coelho tinha um regador que parecia ter um suprimento infinito de água, e Sejun não tem certeza sobre isso, mas parecia-lhe que a esposa coelha tinha um bolso mágico que continha todas as ferramentas de que ela precisava para a agricultura. Sejun diz que está com ciúmes e gostaria de ter um item maravilhoso. Os coelhos terminaram de colher as cebolinhas e estão animados para mostrá-las para dizer Jun. Sejun diz a eles para secar as cebolinhas e começa a inspecionar outras plantações. Mas os coelhos estão olhando para Sejun com olhos ansiosos e impacientes. Eles estão fazendo uma pergunta a ele e dizem Jun entende o que eles querem. Ele diz a eles que eles passaram no teste e agora eles podem viver na caverna. Os coelhos pulam de alegria ao ouvir as boas novas e começam a falar sobre algo. Eles correm para um canto da caverna e dizem Jun imagina o que eles estão fazendo agora. A esposa dá uma pá ao marido e ele começa a cavar. Em nenhum momento ele cria uma casa para si e sua esposa. A esposa coloca uma coroa de flores na porta de sua nova casa e dá as boas-vindas ao marido para entrar. Mas ele está exausto de cavar e construir uma casa e mal consegue ficar de pé. Sejun se aproxima deles e diz que o marido coelho foi ótimo por construir uma casa tão rápido. O marido coelho dá um sinal de positivo, mas então ele sente a mão de sua esposa em seu ombro. Ela está corando e apontando fofamente para a porta e o marido está apavorado. Ele está com medo, mas sua esposa o arrasta para fazer um doce amor. Sejun ouve os sons vindos de sua casa e deseja tudo de bom ao marido, mas ele está chorando por dentro porque está com ciúmes dele por ter uma esposa. Esse ciúme não dura muito e Sejun volta para seu lugar. Ele diz que era chato ficar sozinho na caverna e agora, graças aos coelhos, ele tem alguém para ajudá-lo e algo fofo para procurar. Então ele se deita na cama feita de cebola, folhas para descansar confortavelmente. Mas depois de algum tempo ele sentiu algo queimando. De repente suas costas começaram a queimar. Ele pula em uma posição de pé e rola no chão sentindo que suas costas estão pegando fogo. Ele está se perguntando o que aconteceu quando ele se levanta e vê a razão por trás disso. A garrafa de água de plástico cheia de água estava agindo como uma lente e queimando as folhas de cebola seca. Sejun tinha conhecimento de um renomado programa de sobrevivência. Aprendendo que esfregar 2 folhas secas pode produzir fogo, ele estava tentando por horas sem sucesso. Sua frustração e decepção aumentando. Mas quando ele estava prestes a desistir, uma pequena faísca chamou sua atenção e uma emoção de excitação surgiu através dele. Curioso sobre as atividades de Sejun, os coelhos saíram de sua casa para investigar. Ele pediu a ajuda deles para abanar as brasas soprando na pilha de folhas secas enquanto ele usava uma garrafa como lente. Unidos em seus esforços, o trio perseverou e finalmente as folhas explodiram em chamas triunfantes. Sejun deleitou-se com sua nova habilidade de criar fogo. Lançando um olhar para as plantas de cebola, ele optou por cozinhá-las na chama aberta. Ele assou um talo, descascou o exterior carbonizado e deu uma mordida hesitante. Para seu espanto, a folha de cebola cozida era tão deliciosa que ele não pôde deixar de exclamar em deleite. Declarando que era deliciosa, ele ansiosamente começou a assar outra. Intrigado pelos efeitos
perfeitos. Transformadores da culinária, os coelhos decidiram experimentar. Eles também assaram uma folha de cebola enquanto provavam a guloseima. Seus olhos brilhavam de prazer. Experimentando um sabor novo e delicioso, Sejun estava muito feliz, pois pela primeira vez ele tinha comido de estômago cheio nos últimos dias. Depois de descobrir o fogo com a ajuda dos coelhos, Sejun fez tochas com folhas de cebolinha verde e as colocou ao redor da caverna. Isso o ajudou a vagar pela caverna facilmente, especialmente nas áreas escuras como o lago. Ele estava perto do lago com uma tocha na mão quando viu algo se movendo na água. Um peixe pulou da água e Sejun ficou tão assustado que ele mal desviou de sua boca aberta o peixe. Tinha pulado com muita força e se viu em terra, incapaz de retornar à água. Esta foi a primeira vez que Sejun viu um peixe na caverna. Ele se perguntou se o peixe foi atraído pela luz da tocha e sua intuição foi provada correta. E assim como Sejun descobriu peixes na caverna, ele matou o peixe e o assou no fogo, embora não tivesse tempero. O peixe estava realmente saboroso e Sejun encontrou os coelhos babando enquanto comia o peixe e pedindo sua parte. Ele ficou chocado porque não esperava que os coelhos ser carnívoros, mas como eles eram basicamente monstros, ele pensou que era natural. Alguns dias depois, a lua azul apareceu novamente e Sejun percebeu que neste andar o fenômeno da lua azul ocorria a cada 30 dias. Ele estava contando com seu laptop e banco de energia para carregar seu telefone e manter o controle da data, mas na verdade eles também atingiram seu limite, incapazes de usar seu telefone por mais tempo. Dizem que Jun começou a marcar os dias na parede da caverna com uma pedra, então já faz 61 dias. Ele disse que alguns dias atrás algo incrível aconteceu. Sejun tinha visto um coelho macho cansado abrir a porta de sua casa e sem perder um momento um grupo de coelhos bebês saiu correndo. Eles eram os filhos do casal de coelhos que tinha nascido recentemente e eles se afeiçoaram a Sejun, que tinha se tornado seu tio. Eles correram direto para Sejun e pularam nele, fazendo cair no chão. Eles eram realmente fofos e Sejun não se cansava de sua fofura mesmo. Quando eles mordiscavam seu rosto, ele riu e gostou da companhia deles. Sejun olhou para o marido coelho, privado de sono, e disse que criar bebês deve ser difícil, mas por enquanto ele cuidaria dos bebês por um tempo e o casal deveria relaxar e tomar café da manhã. As plantas de tomate cereja começaram a florescer e Sejun levou os coelhinhos com ele para examiná-los. Os bebês brincavam na fazenda enquanto Sejun inspecionava suas plantas. As flores haviam florescido e mesmo sendo flores de tomate, Sejun agora pensava que tinha um jardim de flores para dar fruto. A polinização era necessária e ele tinha que fazer isso manualmente. Sejun usou um pequeno pedaço de pau para polinizar artificialmente as flores, mas toda a flexão e trabalho estavam cobrando seu preço nas costas. Um coelho bebê colocou o rosto dentro de uma flor e pegou pólen no rosto. Ele espirrou e Sejun começou a rir. Mas então Sejun percebeu algo: as plantas de tomate começaram a dar frutos. Depois de tanto tempo, seu trabalho duro estava começando a mostrar alguns resultados. Sejun comemorou os primeiros frutos de suas plantas de tomate cereja e dançou com os coelhos bebês. Um dia antes da lua azul, Sejun fez preparativos para sobreviver. Ele apagou o fogo e armazenou uma pequena quantidade de queimando folhas sob enormes pedras. Ele estava vestindo roupas improvisadas feitas de folhas de cebola, pensando que seria o suficiente para se manter aquecido e escondido. Os coelhos também voltaram para suas casas. Como a época da lua azul drill perto, algo assustador sempre acontecia quando a lua azul ocorria. Massagem estava confiante de que eles sobreviveriam como os anteriores. Ele pensou que seria moleza e se escondeu. A lua azul começou e os monstros começaram a gritar por toda a floresta. Sejun não estava com medo, mas ele estava cansado e esperava que a lua azul acabasse logo para se preparar para uma situação improvável. Ele já havia escondido coisas com odor forte e agora estava se escondendo em um canto, porém como era difícil dizer quanto tempo havia passado, ele estava ficando cansado de esperar. Os gritos do monstro também não ajudavam. Eles estavam longe, mas ainda podiam fazê-lo tremer enquanto Sejun esperava que essa lua azul também passasse sem incidentes. Ele ouviu um rugido alto, era diferente e mais intenso que as vozes de outros monstros, quase como se estivesse perto. Ele, de fato, um monstro enorme, estava caminhando em direção à caverna, esmagando árvores adultas sob seus pés. Ele se aproximou da entrada da caverna, que era muito pequena em comparação com sua lateral. O monstro olhou para o buraco e lá dentro Sejun ficou boquiaberto. Ele estava com medo do monstro gigante parecido com um urso na frente dele, mas felizmente o monstro não tinha notado ele. Ainda Sejun pensou que deveria se esconder em um lugar melhor antes que o monstro o visse. Ele estava tremendo enquanto pegava sua bolsa e começou a se mover silenciosamente e lentamente, porém tomando bolsa com ele. Acabou sendo um erro. Quando ele pegou seus pertences, as coisas dentro da bolsa caíram criando um barulho alto devido à garrafa de água vazia. A atenção do monstro foi atraída pelo som. Sejun olhou horrorizado primeiro para suas coisas e depois para a besta que agora estava tentando espiar dentro da caverna. Sejun gritou de medo e o urso rugiu em resposta. Alguns momentos depois, Sejun foi encontrado inconsciente com os coelhos tentando acordá-lo. Quando os coelhos bebês não conseguiram acordá-lo, seu pai deu um tapa em Sejun e ele acordou. Ele ainda estava com medo do que tinha visto antes de desmaiar e perguntou aos coelhos o que tinha acontecido com a lua azul. Enquanto olhava ao redor, ele percebeu que tinha acabado. O marido coelho disse a Sejun que ele estava inconsciente quando o encontraram e disse que ele tinha desmaiado quando viu o monstro. Sejun queria saber o que tinha acontecido. Depois disso, ele tinha ficado apavorado e não
conseguia se mover quando o monstro tentou forçar sua entrada na caverna, e ele tinha desmaiado depois. Que o monstro rugiu, Sejun lembrou do incidente, e estremeceu, ele quase tinha perdido sua vida nas mãos daquele monstro. Sentindo frio, a esposa coelha criou uma grande fogueira e um cobertor de folhas de cebola. Sejun sentou na frente do fogo com os coelhinhos aconchegados nele. A esposa coelha também trouxe peixe assado para ele e Sejun agradeceu. Enquanto comia, Sejun percebeu que o monstro tinha notado este prato. Pode ter sido devido a outro monstro ou porque ele não conseguiu entrar na caverna devido à pequena entrada, mas o monstro tinha saído sem causar danos. Entretanto, não havia garantia de que ele estaria seguro se voltou. Ele pensou que tinha tido sorte dessa vez, mas pode ser diferente da próxima vez. Depois de tudo que ele fez para sobreviver, ele não queria morrer. Ele decidiu que o melhor curso de ação era comer bem e permanecer vivo. Enquanto Sejun estava comendo, o marido coelho se aproximou dele querendo lhe mostrar algo. Sejun seguiu e encontrou algo inacreditável, um tomate cereja maduro, mas não era nada como ele esperava. Era azul e brilhava na luz do sol. Sejun ficou chocado, mas a cor azul não foi a primeira coisa que ele notou sobre a fruta. Ele se abaixou e tentou pegar a grande fruta madura, então se perguntou por que ela era azul. Enquanto ele pensava nisso, uma janela apareceu na frente de Sejun informando de que ele havia completado a missão de colher a fruta contendo a energia da lua azul. Sejun ficou chocado. Ele não conseguia acreditar que a coisa na frente dele era uma janela de mensagem real. A mensagem na janela mudou e agora é dito que o gerente da torre estava interessado nele por causa de suas realizações incríveis. Mantendo um olhar atento em Sejun, mas não estava feliz, confuso. Sejun se perguntou por que o gerente da torre não estaria feliz com ele e o marido coelho também não sabia o que estava acontecendo. Sejun descobriu que ele não era um hóspede devidamente convidado e o gerente da torre aceitou isso como um erro. Queria eliminar Sejun. Chocado, ele perguntou à janela o que significava. Foi um erro ele ter acabado na torre. Ele disse com raiva que se fosse esse o caso, ele deveria ter permissão para ir para casa imediatamente, mas a janela disse que o mestre da torre queria matar Sejun para erradicar todas as provas desse erro. Sejun ficou pasmo. Ele gritou para a tela dizendo que havia completado uma conquista maravilhosa e em vez de recompensá-lo, o gerente queria matá-lo. A janela do sistema ficou em silêncio por um tempo e Sejun se perguntou o que estava acontecendo. A próxima mensagem que ele recebeu mudou seu humor de assustado e irritado para exultante. O gerente da torre estava despertando. Sejun sentiu uma aura ao seu redor. Assim que a mensagem foi exibida, ele não conseguiu acredite e confirmou com a janela que ele estava oficialmente acordado na torre. Ansiosamente, ele esperou para ver qual trabalho ele seria designado, esperando por algo como mago. Entretanto, seu trabalho designado era um fazendeiro de torre com proficiência em Efran. Toda alegria e excitação deixaram o rosto de Sejun e ele ficou em branco. As janelas continuaram a lhe dar mensagens sobre seu trabalho. Ele nunca ficaria doente, estaria perto da natureza e ganharia pontos de experiência colhendo-a. Safra. Sejun ficou chocado. Não havia nenhuma classe de trabalho além de um guerreiro e um mágico dentro da torre. Como ele poderia ser um fazendeiro? Ele comandou o sistema para abrir sua janela de status e descobriu que seu talento era comum e suas estatísticas estavam todas em uma. Ele olhou para sua janela de status, mas a única coisa em que ele conseguia se concentrar era em seu talento comum. Gritando e frustrando, Sejun tentou esmagar o tomate azul no chão dizendo que ele não precisava dele, mas então ele olhou para os rostos assustados e preocupados dos coelhos e parou dizendo. Jun ficou surpresa com a influência que suas ações tiveram em seus amigos e olhou para sua fazenda. Então, com o tomate em sua mão, ele não estava sozinho no cultivo. Todos trabalharam duro para chegar a esse ponto. Sejun decidiu que continuaria cultivando e os coelhos ficaram felizes. Sejun olhou para o tomate azul em sua mão e uma janela de informações se abriu, contando a ele sobre o tomate. Era um tomate cereja mágico imbuído do poder da lua azul. Não era apenas saboroso e nutritivo, mas quando consumido, aumentava o MP em 0,05 permanentemente. Sejun ficou chocado. O tomate em sua mão era na verdade um item. Embora o efeito fosse pequeno, era permanente e podia aumentar as estatísticas de alguém. Sejun ficou surpreso consigo mesmo. Ele havia cultivado algo tão grande quanto isso, mas o gerente da torre estava observando e não estava satisfeito com a forma como as coisas estavam indo. Pois Sejun agradeceu aos coelhos e comemorou com eles por alcançarem esse feito. Uma janela de mensagem apareceu na frente dele. Uma missão foi acionada. Ele teve que oferecer o tomate cereja azul ao gerente. A recompensa pela missão era uma habilidade relacionada ao trabalho e a penalidade por recusar era morte. Disse. Jun leu a mensagem inteira e quando viu que a penalidade era morte, ele ficou com medo. Perguntou à janela se era uma piada. Por raiva, ele acusou o administrador de chantageá-lo e usar o nome de uma missão para justificar suas ações. Sejun disse ao administrador que se ele quisesse o tomate azul, ele deveria pedir corretamente. Se o administrador jogasse
jogos sujos como este e fizesse parecer que estava dando a Sejun opções que não seriam boas. Sejun estava um pouco aliviado após desabafar sua raiva, mas então ele percebeu a pena de morte e educadamente ofereceu o tomate azul. O tomate nas mãos de Sejun desapareceu e ele recebeu uma mensagem de que havia completado a missão. A próxima janela exibiu a recompensa da missão e Sejun ficou animado para recebê-la. Ele sabia que era uma habilidade relacionada ao trabalho, mas como ele estava se concentrando apenas na pena de morte, ele havia se esquecido momentaneamente dela. Sejun bajulou o gerente da torre, chamando-o de generoso. Então ele decidiu verificar que tipo de habilidade ele havia obtido e abriu. A recompensa da missão. A recompensa era a habilidade de costura no nível 1. Essa habilidade aumentava ligeiramente a probabilidade de germinação quando uma semente era plantada. Sejun não sabia como reagir, mas certamente estava desapontado. No entanto, ele se consolou dizendo que, como seu trabalho era o de um fazendeiro de torre, ele não poderia esperar muito da recompensa de qualquer forma. Ele foi para as partes escuras da caverna com uma tocha e encontrou um peixe que saltou em direção à chama. Sejun usou um porrete feito de caules e folhas de cebolinha verde para acertá-lo em direção à terra. O peixe morreu e disse que Jun descobriu que era uma piranha que ele havia matado. A janela de informações o informou que ele havia ganhado 2 pontos de experiência por isso. Este foi o 5º peixe que Sejun havia pescado e com isso ele agora tinha 10 pontos de experiência após o despertar como fazendeiro. Sejun foi capaz de coletar pontos de experiência. Ele pegou várias piranhas todos os dias por vários dias e atingiu o nível 2. Ele queria pegar mais deles, mas sabia que era uma má ideia. Ele achava que não deveria matar um ser vivo sem razão. Além disso, ele obtinha a proteína valiosa dos peixes. Se ele matasse todos eles e sua população fosse extinta, ele não seria capaz de comê-los novamente. Sejun assou o peixe e chamou seus amigos para comer. Os coelhos bebês estavam muito mais famintos do que seus pais. Eles correram em direção a Sejun, que era como seu tio humano, e ele lhes deu peixes embrulhados em folhas de cebola. Eles cresceram um pouco e começaram a comer muito mais do que antes. Sejun pediu que eles deixassem um pouco de comida para sua mãe e seu pai. Também houve outro benefício que Sejun recebeu do despertar. Ele poderia obter informações sobre os coelhos. Ele deu a ele sua parte, e os coelhos aceitaram alegremente. Eles eram coelhos brancos fazendeiros, e Sejun teve algumas ideias sobre como eles acabaram com ele. Eles eram um tipo de monstro do qual ele nunca tinha ouvido falar fora da torre. Baseado em seu nome, Sejun percebeu que eles se especializaram em agricultura, não em luta. Ele pensou que essa deve ser a razão. Eles não eram muito conhecidos. Os coelhos começaram a flertar enquanto comiam e Sejun os observou imaginando o que tinha acontecido com eles. Ele presumiu que eles deviam ter perdido suas fazendas e depois de vagar por algum tempo encontrou esta caverna e ele queria saber se os coelhos tinham uma cidade natal para onde retornar, mas ele não conseguia entendê-los e eles não conseguiam entendê-lo. Além da terminologia básica da agricultura, Sejun expressou isso ao marido coelho dizendo que ele gostaria que eles pudessem se entender, mas o coelho não entendia a fala humana. Ou estava confuso agora que eles terminaram de comer. Sejun disse que eles deveriam voltar para a fazenda hoje. Era um dia importante para todos eles e o marido coelho também estava animado. Eles chegaram à fazenda para encontrar os tomates cereja perfeitamente maduros. Sejun ficou surpreso ao vê-los. Eles eram ainda melhores do que os tomates que ele trouxe com ele. Os coelhos também ficaram satisfeitos ao ver os frutos do tomate vermelho. Sejun ficou sentimental quando disse que agora era a hora de colhê-los. Eles trabalharam tanto para cultivá-los que colheram um após o lua azul, mas não contava. Sejun estava nervoso quando foi colher o primeiro tomate. Sua mão tremia e os coelhos também observavam ansiosamente. Entretanto, Sejun pegou uma fruta que se separou facilmente do galho. Ele exclamou que este era seu primeiro tomate cereja e que tinha amadurecido tão bem. Os tomates trouxeram mais boas notícias. Sejun viu informações Windows dizendo que ele tinha colhido um tomate cereja mágico bem maduro e que receberia 10 pontos de experiência. Por isso Sejun ficou surpreso ao saber que esses tomates também eram mágico, assim como o tomate azul. Ele leu as informações e descobriu que quando consumido este tomate decomporia 10 gramas de gordura e aumentaria 0,1 pontos de magia de MP por 10 minutos. O efeito de MP poderia ser acumulado até 10 vezes com limite de tempo máximo de 1 hora. Embora esta informação fosse impressionante, diga que o nome de Jun foi listado como o cultivador do tomate e foi mencionado que era um item de grau eletrônico com uma vida útil de 30 dias. Sejun ficou impressionado que, embora o efeito de um tomate fosse muito pequeno, se 10 deles foram comidos juntos, eles poderiam aumentar o MP em 1. Ele se perguntou se os outros tomates também eram os mesmos e partiu para colhê-los. Ele colheu os tomates e cada um também era um tomate cereja mágico maduro, exceto um que estava à direita. Ele recebeu apenas 7 pontos de experiência pelo tomate verde. Sejun ficou surpreso com seu erro, mas ainda assim recebeu 7 pontos de experiência e a fruta verde voltou a ser um tomate normal. Sejun pensou que havia colhido safras suficientes para o dia. Ele pegou um tomate e disse que deveria experimentar. Mas o coelho bateu os pés agressivamente e disse que Jun olhou para eles. Eles estavam com raiva e ele se desculpou. Sejun ofereceu os tomates a eles, dizendo que eles tinham conseguido isso juntos, então eles deveriam colher as recompensas juntos também. O marido coelho ficou furioso, mas pegou um tomate
Sejun disse que eles deveriam comemorar a colheita bem-sucedida e que todos deveriam comer quando Sejun comeu tomate. Sua mente explodiu, ele se sentiu como se estivesse deitado na grama, verde e macia, olhando para o céu claro da noite. Então de repente um clarão voou para o céu e explodiu como um fogo de artifício. Sejun se levantou e olhou para ele com a boca aberta. O cheiro fresco da grama e o gosto doce e azedo do tomate misturado com o cheiro. Sejun sentiu que essa sensação era semelhante aos fogos de artifício no meio de um festival de verão. Sejun derramou uma lágrima de alegria ao se lembrar do verão e sentiu isso no tomate. Esposa coelha perguntou ao marido se ele sabia o que Sejun estava dizendo e ele não tinha ideia. Os coelhos pegaram os tomates restantes e os armazenaram em um depósito improvisado, cobrindo os tomates com folhas de cebola. Sejun deitou-se e observou-os. Ele pensou que os filhotes de coelho já estavam grandes o suficiente para ajudar seus pais. Ele estava pronto para dormir em colchões e usar uma máscara para os olhos, ambos feitos de folhas de cebola. Sejun disse que eles eram de fato filhos de coelhos brancos fazendeiros. Sejun sabia que deveria ir dormir agora, pois estava com sono e tinha certeza de que quando acordasse amanhã, outro dia maravilhoso, o receberia. Sejun deitou-se e imediatamente começou a roncar, mas então uma missão foi emitida para ele e ele deve oferecer 100 mágica tomate cereja para o gerente da torre. A recompensa era uma habilidade relacionada ao trabalho, e a penalidade era a mesma de antes da morte. No entanto, Sejun estava profundamente adormecido e não percebeu a janela de missão. De repente ela começou a tocar alto como um alarme e Sejun foi acordado à força. Irritado, ele ofereceu 100 tomates ao gerente. O gerente, satisfeito com a oferta de Sejun, deu a ele a recompensa pela missão. Sejun reclamou que o gerente estava forçando-o a fazer coisas e que ele deveria receber algo mais útil. Desta vez, ao abrir a recompensa, Sejun descobriu que sua nova habilidade era colheita nível 1. Essa habilidade o permitia obter colheitas em condições ótimas, mesmo que estivessem um pouco maduras demais ou pouco maduras. Inicialmente, Sejun ficou desapontado e questionou por que ele precisava de uma habilidade de colheita. No entanto, conforme ele colhia tomates com seu marido coelho, ele descobriu que a habilidade era mais útil do que ele pensava inicialmente. Sempre que ele colhia tomates um pouco maduros demais ou pouco maduros, a habilidade seria ativada, aperfeiçoando-os para sua condição ótima. Conforme ele fazia isso, proficiência na habilidade colheita aumentou. Sejun admitiu que, como não teve que esperar os tomates cereja amadurecerem, foi mais fácil e rápido para ele. Depois que terminaram a colheita, Sejun disse ao marido coelho que eles deveriam levar o resto da colheita para casa. Mas naquele momento ele recebeu outra missão. Disse que Jun havia previsto. Mas ele não esperava que a missão não tivesse recompensa. Disse que Jun chamou o gerente de ladrão por não dar nenhuma recompensa, mas como sua última recompensa o ajudou significativamente, Sejun poderia pelo menos dar. Ele, tanto quanto ele ofereceu os tomates ao gerente. O marido coelho ficou chocado, mas disse Jun não sabia que ele estava entrando em um ciclo vicioso. O gerente emitiu missões repetidamente com crescentes demandas e ganância. O número necessário de tomates continuou aumentando e finalmente o gerente atingiu novos patamares de descaramento. A nova missão foi acionada e Sejun teve que oferecer 500 tomates ao gerente sem recompensa. A penalidade por recusar ainda era morte, disse Jun enfurecida. Claramente se recusou a obedecer. Depois de recusar calmamente, Sejun fez birra dizendo que o gerente já havia pegado centenas de tomates que ele precisava para comer 2 e os coelhos também. O gerente da torre respondeu que era um problema do fazendeiro, não dele, e disse a Sejun para parar de protestar e dar a ele os tomates cereja. Isso irritou Sejun ainda mais. Ele disse que havia trabalhado duro por dias e sofrido muito para colher aqueles tomates. O gerente da torre insistiu que o trabalho de Sejun era tão simples quanto semear sementes e pediu que ele não exagerasse em algo que não foi grande coisa. Foi aí que o gerente da torre cruzou a linha. Ele deveria ouvir suas ordens. John respondeu que essa era a razão pela qual ele não estava dando os tomates. O gerente o fez fazer isso à força e nem mesmo apreciou seus esforços. Além disso, a compensação pela exploração também foi muito baixa, pois era o gerente da torre. Isso provou que era um mau empregador. As palavras de Sejun e a mágoa em seus olhos chocaram o gerente da torre. Ele não tinha percebido isso antes e tentou se desculpar, mas Sejun já estava comendo os tomates enquanto provocava o gerente ficou bravo, dizendo a Sejun que estava chateado porque ele comeu os tomates ele mesmo. O gerente ameaçou matar Sejun na hora se ele não completasse o pedido, mas Sejun agiu como se o gerente não fosse grande coisa e deu a ele apenas 5 tomates. Ele disse que daria o resto mais tarde, já que ele precisava deles para alimentar as crianças. Também atrás dele 2 coelhos bebês estavam brigando por um tomate, enquanto seu pai tentava acalmá-los. O tomate desapareceu e o gerente da torre disse que dessa vez isso comprometeria. Diga John agradeceu ao gerente e a janela
janela de mensagem desapareceu, ele riu para si mesmo, percebendo que o gerente estava prestes a se desculpar agora. Mas então ele disse em voz alta que o gerente da torre era mais simples do que ele pensava agora. É o 91º dia, e o quarto evento da lua azul ocorre. Sejan está sentado em um canto escuro, comendo tomate cereja. Ele tinha ouvido falar que pessoas com alto MP poderiam suportar os rugidos de monstros até um certo nível, é por isso que ele estava comendo os tomates. Ainda ele espera que nada como a última vez aconteça novamente como Sejan deseja. Para o tempo passar rápido, suas plantas começam a brilhar na luz azul. Sejan percebe o que está acontecendo quando a energia da luz entra em um tomate, tornando azul. Sejan mal pode esperar para colhê-lo. Mas ele percebe que as plantas de tomate não são as únicas sendo abençoadas, até mesmo as folhas da batata doce estão sendo iluminadas. O desejo de verificá-las supera Sejan, e ele caminha em direção à sua fazenda. Ele desenterra as batatas doces com as próprias mãos e fica surpreso com os resultados. Ele agora tem uma batata doce azul em sua mão, cheia de energia de a lua azul. Quando consumida, aumentaria a força de alguém em 0,5 pontos permanentemente. A janela do sistema informa que ele colheu uma batata doce com a energia da lua azul, o que lhe rendeu muita experiência. A proficiência da habilidade colheita também aumentou e agora será nivelada. Sejun então olha para o tomate azul e o colhe enquanto segura a batata doce em uma mão e o tomate na outra. Sejun pensa que está segurando o mundo em suas mãos, mas essa felicidade logo é perturbada por uma missão. Digamos que Jun estava esperando, e não há uma, mas duas missões. Sejun tem que oferecer ambos os produtos imbuídos com a energia da lua azul para o gerente. Não há recompensa para nenhuma das missões e a penalidade é a morte. Sejun acha que o gerente está realmente forçando a barra com duas missões ao mesmo tempo. Se Sejun se recusar, o gerente pode matá-lo desta vez. No entanto, Sejun tem uma maneira de resolver esse problema. Ele oferece 500 tomates ao gerente, dizendo que ele precisa completar a missão anterior primeiro. O gerente rapidamente aceita os tomates e diz que ele está feliz com os tomates cereja. Mas então o gerente pergunta a Sejun por que ele não deu as colheitas cheias de energia para ele ainda. Sejun pede desculpas por ter chamado o gerente de simples mais cedo, pedindo para eles deixarem isso de lado por hoje e prometendo dar a eles mais tarde. O gerente tamanho e aceita esta condição. Sejun então olha para os itens em suas mãos e se pergunta o que ele deve fazer com eles, e isso nem é uma questão. Ele joga o tomate azul em sua boca e fecha as janelas. Ele podia sentir o festival de verão e os fogos de artifício em sua boca. Novamente, quase como se fosse a primeira vez que ele comeu os tomates. A janela do sistema diz a ele que seu MP aumentou permanentemente em 0,5 devido a comer tomate, mas então ele embrulha a batata doce em folhas de cebola e a joga no fogo. Ele acha que seria ainda melhor se ele tivesse papel alumínio com ele, mas as folhas de cebola multiuso são boas o suficiente, disse. Jun está feliz e diz que o tempo gasto esperando por comida deliciosa é o momento mais feliz. A lua azul passa e os coelhos também saem. Todos eles têm perguntas para Sejun quando vem cozinhando algo. Ele diz que eles tiveram um ótimo timing, pois ele estava prestes a chamá-lo. Sejun então animadamente diz que ele apresenta a eles a batata doce com a energia da lua azul, e seu cheiro delicioso faz os coelhos babarem. Sejun diz que não é muito, mas eles deveriam dividir, mas o marido coelho fica na frente de sua família e os impede de aceitar a oferta de Sejun. Eles ficam tristes quando ele lhes diz algo, e disse John percebe o que o coelho está dizendo. Ele quer que Sejun coma a batata doce sozinho, pois há apenas uma. Sejun fica emocionado e agradece ao marido coelho por ser o único a pensar nisso. Mas mesmo quando Sejun concorda em comer a batata doce sozinho, ele está escondendo o fato de que já comeu secretamente. Digamos que John descasca a batata doce e dá uma mordida, mas está muito quente e ele queima a língua cuspindo que acabou de morder. A batata doce em sua mão cai no chão enquanto Sejun grita sobre queimar sua língua e escaldar seu palato. Os coelhos observam o doce batata no chão. O coelho marido se abaixa para pegar um pedaço da batata doce, mas seus filhos roubam tudo que está na frente dele e então comem. Porém está muito quente para eles e eles também cospem fora. Os coelhos bebês começam a chorar e o coelho marido fica desanimado por não ter ganhado nada e que a batata doce foi desperdiçada. Esta é outra entrada no diário de Sejun na torre. Ele comeu uma refeição ardente hoje, um pouco quente demais para seu gosto. Alguns dias depois Sejun está dizendo aos coelhos bebês que eles vão plantar batata doce. Brotos de agora em diante. Os coelhos estão confusos e Sejun diz que era coisa que eles estavam comendo agora. Sejun os repreende e diz que os coelhos bebês estão proibidos de comer os brotos de batata doce. Por enquanto essas palavras são choque devastador para os coelhos. Os brotos de batata doce têm sido seus lanches favoritos ultimamente, e agora eles estão tentando protestar contra a decisão de Sejun. Todos eles têm reações diferentes à ordem, e Sejun diz que não importa o quanto eles reclamem, sua decisão é final. Ele acha que não sobrará nada para plantar se os bebês continuarem comendo os brotos. Sejun tenta convencer os coelhos dizendo que eles terão batatas doces ainda melhores no jantar, mas eles têm que ajudá-lo a plantar os brotos de batata doce. Antes disso, em troca, ele lhes daria um lanche especial. Sejun decidiu expandir a área da fazenda para cultivar batatas doces e para isso ele precisa que os coelhos bebês cooperem com ele. Assim que ele conta a eles sobre os lanches especiais, eles olham para ele com a boca babando e olhos brilhantes. Sejun diz a eles para começarem a trabalhar e os coelhos carregam os brotos para plantá-lo. Sua mãe
mãe está colhendo as cebolinhas e diz John pede a ela para deixar uma planta, ela então florescerá uma flor e Sejam poderia obter sementes dela. Ele chegou à conclusão de que precisa plantar uma semente para que algo se torne um item na área da fazenda recém-expandida. Os coelhos bebês estão trabalhando duro, um deles cava buracos e o outro planta os brotos neles, mas em um canto um dos bebês é muito ganancioso para se desfazer de seu lanche favorito. Ele não consegue controlar seu desejo e dá uma mordida na folha. Reagindo a isso, seu pai lhe dá um tapa por fazer algo assim, disse John. Também está colhendo tomates e ele recebe muitas mensagens do sistema de torre. Ele subiu de nível de fazendeiro de classificação F para fazendeiro de classificação e seu nível de trabalho aumentou e suas características de trabalho serão fortalecidas por causa disso, disse John. Também está feliz em saber que atingiu o nível 8. Para comemorar, ele decide fazer os lanches um pouco mais cedo. Ele pega os tomates cereja e coloca eles em um espeto ao mesmo tempo. Ele recebe uma mensagem do gerente da torre. O gerente estava de olho em Sejun e o que ele iria cozinhar hoje. A mensagem desaparece logo e Sejun pensa que esta foi uma ação bastante inofensiva. Ele começa a assar os tomates cereja e então chama os coelhos para começarem a comer. Eles saem do trabalho e vêm correndo até ele e Sujin os presenteia com tomates cereja assados especiais em espetos de osso. A janela de informações para os tomates assados também abre. O espeto usado por Sejun foi feito de limpo ossos de piranha e por causa do cozimento os tomates ficaram mais macios e doces. Os coelhos pegam um espeto cada um e eles parecem realmente animados para comê-lo. Sejun diz a eles que é fácil de transportar e comer dessa forma, mas ele também os avisa que está muito quente e eles devem soprar antes de comer. No entanto, os coelhos já estão gostando. Sejun então diz que como os brotos de batata doce já foram plantados, eles devem cavar algumas batatas doces para o jantar. Enquanto Sejun cava as batatas doces, ele encontra 5 batatas doces em uma planta que ele lê as informações sobre elas e elas são chamadas de batata doce forte. Elas têm efeitos semelhantes ao tomate mágico, mas com força. Qualquer um que as comer ganharia 0,1 de força adicional por 10 minutos e esse efeito pode ser acumulado até 10 vezes em uma hora. O outro efeito é que ele quebraria 10 gramas de gordura e ajudaria nos movimentos intestinais e esse bônus também se aplicaria àqueles que ainda não despertaram. Sejun conta que agora tem 15 batatas doces, o que significa que ele obteve 5 batatas para cada uma que plantou e que é muito bom para uma primeira colheita. Mas então, digamos que Jun vê um broto de batata caído, ele o planta pensando que seria um desperdício deixar até mesmo um único broto, mas então ele recebe mensagens do sistema dizendo que a proficiência da habilidade de costura está aumentando por causa dessa ação. Agora, digamos que Jun percebe que até isso se qualifica como costura e ele também percebe que deve plantar todos os brotos sozinho para aumentar seu nível de habilidade. Sejun pede aos coelhos bebês que parem com pressa, porque agora ele quer fazer isso sozinho dentro de seu escritório. O gerente tenta replicar o que Sejun acabou de fazer. Ele tem tomate cereja em um espeto e eles são assados no fogo. O gerente come os tomates e imediatamente cospe alguns deles, pois estão queimados e amargos. Mas então ele pondera o que havia de errado com seus tomates. Os humanos pareciam comê-los com carinho. Então o sabor doce dos tomates se espalha por sua boca e o gerente percebe o quão deliciosos eles são. Agora ele usa a bola de cristal mágica para ver o que Jun está fazendo no momento em que o gerente o encontra comendo doce batatas com os coelhos. Ele fica bravo, ele grita dizendo como aqueles punks puderam começar a comer batata doce sem mim. Eu sou o grande dragão negro alien Fritone. O gerente envia uma missão para dizer Jun imediatamente exigindo uma batata doce assada. Não há recompensas para esta missão e a punição por recusar é a morte. Sejun não está com vontade de fazer a missão e diz ao gerente para adiá-la. O gerente fica chocado e diz que quer as batatas doces agora, mesmo se Sejun não as der haverá consequências. Dizem que Jun diz que só resta uma batata doce. Ele pergunta ao gerente o que ela poderia oferecer como recompensa. O gerente considera por um tempo, e então revisa a missão. Uma recompensa é adicionada para outra habilidade relacionada ao trabalho. Sejun acha que essa recompensa é boa o suficiente e oferece a batata doce ao gerente. Ele abre a recompensa e descobre que é uma loja de sementes de nível 1. Quando essa habilidade é ativada, Sejun pode comprar um produto na loja de sementes. A cada 30 dias dizem que Jun acabou Joy. Uma loja de sementes significa que ele pode comprar coisas dentro da torre, que são semelhantes ao que outros indivíduos despertos têm. Ele diz que esta foi uma recompensa incrível e que o gerente da torre deveria ter dado a ele antes. Sejun ativa a habilidade e a loja de sementes é aberta antes disso. Ele verifica o histórico de transações de Sejun e descobre que não houve transações anteriores. Mas pensando sobre as transações, Sejun chega a uma questão importante. Como ele deve fazer compras quando não tem dinheiro? Mas então ele recebe outra mensagem de que a loja oferecerá serviços básicos ao cliente. Digamos, Jun ele é o primeiro cliente novato na loja de sementes e por causa disso, ou uma moeda da torre aparece na frente de Jun e ele fica chocado. Ele diz que a loja de sementes é a mais gentil e a melhor. A moeda da torre é uma moeda usada dentro da torre, mas no mundo exterior o custo de cada moeda da torre é de 1 milhão de wons. Sejun abre a loja de sementes para ver o que ele pode comprar lá. A janela de mensagem diz a ele que para o nível novato ele pode ver 3 tipos aleatórios de sementes. E em seu nível atual,
Sejun só pode comprar apenas uma delas. 3 tipos de sementes para este momento são mostrados e Sejun vê que ele pode comprar 1000 sementes de pimentão vermelho, repolho ou cenoura por 0,1 moeda da torre. Cada Sejun acha que o nome loja de sementes é bastante apropriado, pois só tem sementes. Mas então ele olha para o preço e pensa sobre o valor do mundo exterior da moeda da torre. Ele está recebendo 1000 sementes por 100.000, o que é muito caro. Digamos que Jun considera o que ele deve escolher. Pimentão vermelho e repolho podem ser uma boa combinação para fazer kimchi, mas ele não pode comprá-los junto. Nem ele tem recursos para processá-los. Aqui a única opção que resta são cenouras. Assim que ele diz cenouras, a atenção de todos os coelhos se volta para Sejun. Ele pergunta o que há de errado, e os coelhos tentam dizer a ele que querem cenouras. Sejun vê suas expressões animadas e diz cenouras novamente, obtendo a mesma reação de antes. Ele está gostando um pouco demais e o marido coelho dá um chute no rosto dele por perder tempo. Sejun compra sementes de cenoura por 1 moeda da torre e recebe 1 milha da loja de sementes. A milhagem pode ser usada para aumentar o nível de sua loja de sementes e ele precisa de 100 pontos para atingir o próximo nível. Sejun recebe as sementes em uma bolsa sofisticada e pensa que a bolsa é mais cara do que as próprias sementes. Mas então ele vê uma mensagem do gerente dizendo que está satisfeito com a compra de Sejun. Sejun faz uma careta e pergunta por que está ficando satisfeito. Esta é outra entrada em seu diário. Agora ele adquiriu sementes de cenoura negociando na loja de sementes. Diga que Jun está animada para plantar cenouras e os outros também. Coelhos. Mas outra pessoa os observa à distância. Uma abelha grande e fofa observa Sejun e os coelhos enquanto eles comemoram a aquisição de sementes de cenoura. A abelha, intrigada pela cena, se aproxima para dar uma olhada melhor nas novas sementes e na alegre celebração de Sejun e o coelho. Então, conforme a cena muda, vemos o marido e a esposa coelhos cantando alegremente e descansando ao lado da área onde seu Junho plantou as sementes de cenoura. Observando sua alegria, seu Junho percebe que, embora as cenouras ainda não tenham brotado, os coelhos devem ter uma forte afinidade por eles. No entanto, ele decide deixá-los se divertir e tira uma soneca. Depois de acordar, seu Junho planeja polinizar as flores e colher as cebolinhas enquanto seu Junho fecha os olhos. Um coelho bebê também se aconchega e adormece ao lado dele. Mas de repente ele percebe um zumbido passando por sua orelha. Seu Jun tenta afastar o incômodo sem acordar completamente, mas o zumbido persiste. Frustrado, ele murmura porque um inseto teve que aparecer agora. Curiosidade leva a melhor dele e ele finalmente se levanta para investigar. Para sua surpresa, ele encontra uma abelha gigante e adorável. B olha para seu Jun com curiosidade e ele gagueja por um momento antes de exclamar: ela é tão fofa. Ele assume que esse inseto deve ser um monstro disfarçado. Seu Jun cautelosamente chama a abelha para mais perto na esperança de identificar sua forma monstruosa. Entretanto, sua alegria rapidamente desaparece quando ele descobre que é uma abelha venenosa. O medo toma conta dele. Enquanto ele lê o nome, ele se vira para perguntar aos coelhos se eles sabem se a abelha é perigosa ou não. Entretanto, o casal já se retirou às pressas com seus filhos para sua toca. Eles estão com medo da abelha venenosa ir embora. Seu Jun, atordoado, enquanto os observa fugir, ele grita com os coelhos chamando-os de malvados. Seu rosto se contorce enquanto ele questiona como eles puderam deixá-lo sozinho assim. Buscando resposta, seu Jun se volta para o gerente da torre, que lhe fornece mais informações. O gerente explica que as abelhas venenosas são criaturas carnívoras que caçam monstros usando seus ferrões venenosos. Os ferrões representam uma ameaça significativa e o gerente aconselha seu Jun a ficar longe dela. Seu Junho fica com medo depois de saber que essas abelhas se alimentam de carne, fazendo acreditar que elas não são mais abelhas de verdade. Conforme a abelha se aproxima, Sejun tenta freneticamente afastá-la, insistindo que ele é apenas um saco de ossos sem carne para oferecer. Ele implora a abelha esperando que ela o poupe, mas ela continua a se aproximar. Sion a percebe como um monstro aterrorizante. Seu medo cresce. Em seu desespero, Saio Jun tateia com a outra mão em busca de algo para defender. Para sua surpresa, ele agarra um galho quebrado de uma planta de tomate completo com uma única flor. Seu Jun balança a arma improvisada em direção à abelha, sugerindo que ela deveria se banquetear com a flor em vez dele. A abelha, intrigada, olha para a flor de tomate e seu Jun permanece apreensiva enquanto ela se aproxima. No entanto, quando ele abre os olhos, ele percebe que a abelha estava na verdade se banqueteando com o néctar da flor. Seu Jun fica surpreso, mas então a abelha, com uma expressão satisfeita, sorri para ele. Saio Jun questiona a torre gerente perguntando se eles tinham certeza de que as abelhas eram carnívoras, mas não recebeu resposta. Então uma percepção surge em seu Jun. Ele se lembra de algo bastante fundamental. As abelhas gostam de néctar. Ele se aproxima cautelosamente da abelha e sugere que, se ela ainda estiver com fome, há muitas outras flores que ela pode aproveitar. Seu Jun a encoraja a se deliciar o quanto quiser e a abelha venenosa voa alegremente em direção às flores. Saio Jun sorri para si mesmo, percebendo que o que ele temia inicialmente acabou sendo uma surpresa agradável. Com a presença da abelha, ele não terá mais que polinizar manualmente os tomates cereja. Seu olhar cai sobre a família de coelhos escondida atrás de uma pedra. Saio Jun lança a eles um olhar de reprovação, observando
observando que eles fugiram preocupados apenas consigo mesmos. Ele questiona como eles ousam devolver os coelhos. Tentando apaziguar seu Jun, na raiva se agarra a ele e adota um comportamento fofo. John afirma que não vai parar de ficar bravo com eles, porém assim que ele termina de falar, a abelha venenosa retorna. Tendo terminado seu refeição, ela voa diretamente em direção a seu Jun, fazendo dar alguns passos para trás até que ele esteja apoiado contra The Rock. Seu Junho pergunta à abelha se ela ainda não está cheia, apreensiva por sua segurança. Para sua surpresa, a abelha pousa suavemente em seu estômago. Sai o Junho ajustando sua camiseta e se espreguiçando um pouco. Percebe que a abelha não queria machucá-lo ou assustá-lo. Ela só queria dormir e seu Junho a acha incrivelmente fofa, mesmo enquanto ela está dormindo. No entanto, uma pequena parte de sua mente permanece ansiosa e seu Junho pergunta à abelha se ela não está planejando picá-lo. Surpreendentemente, os coelhos também não fugiram. Seu Junho percebe que ele tem outro capítulo para adicionar ao seu diário sobre se perder na torre. Hoje, sua família na masmorra ganhou mais um membro. Algumas semanas se passaram desde o primeiro encontro de seu Jun com a abelha e as plantações de tomate estão prontas para serem colhidas mais uma vez. A parede onde seu Jun marcou o número de dias agora exibe 24 caracteres. Cada caractere representa 5 dias, o que significa que ele está aqui há 120 dias. Nós veja seu Jun colhendo tomates diligentemente ao lado da esposa coelha, enquanto o marido coelho cuida das mudas de cenoura regando as. Os coelhinhos continuam brincando, ocasionalmente perturbando Saio. Assim que eles chegam muito perto, ele os repreende e os instrui a ir para outro lugar. Os coelhinhos fogem sem se importar e Saio Jun olha para seus irmãos que estão absortos em suas próprias atividades lúdicas. Vendo-os tão despreocupados, Saio Junho comenta que eles estão se divertindo muito, afinal eles deveriam gostar de brincar. Enquanto eles ainda são jovens, a abelha venenosa se junta a seu Jun, pousando em seu ombro. Ele pergunta se ela já se fartou de néctar naquele dia. Quando ela pousa, seu Jun reflete que várias semanas se passaram desde que a abelha venenosa chegou e se tornou parte de sua família. Ele a informa que logo será hora do almoço e a abelha parece animada. Esfregando suavemente sua bochecha contra seu Juns, ele observa que a abelha venenosa desenvolveu uma rotina. Ela trabalha nos campos durante a manhã, coletando néctar, e à noite ela retorna para a floresta fora da caverna. Graças às suas contribuições, sua carga de trabalho diminuiu significativamente. Ele chama os coelhos anunciando que é hora de comer e eles correm ansiosamente em sua direção. Ele acredita que a abelha venenosa provavelmente não retornará ao seu grupo original, ou colmeia, talvez ela nem tivesse uma para começar. Independentemente, ela encontrou seu lugar entre sua família não convencional, e eles a aceitaram de braços abertos. Enquanto desfrutam de sua refeição, seu Junho segura um talo de cebolinha verde torrado e a abelha empoleira-se nele. Recentemente ela começou a cuspir mel e continua a fazê-lo agora. O mel escorre sobre a cebola assada, criando um prato único chamado cebola com mel. O sabor doce da cebolinha verde recém-assada é realçado pelo mel pegajoso e doce da abelha venenosa. Sai o Jun, sabendo o segredo por trás desta combinação, dá uma mordida na cebola com mel e exclama: "Uau, é incrivelmente doce e delicioso." Os coelhos também compartilham seu deleite enquanto saboreiam a comida coberta de mel. Seu Junho conversa com o abelha, expressando seu medo inicial quando descobriu sua natureza venenosa. No entanto, ele rapidamente reconhece o impacto positivo que ela teve em sua vida. Graças a ela, ele conseguiu obter mel rapidamente e ela até ajudou a expandir sua sensação de fazenda. Enquanto Jun saboreia a cebola com mel, ele expressa sua gratidão à abelha por sua valiosa assistência. Ele menciona que em alguns meses ele consumirá tanto mel que rivalizará com os ursos na natureza. De repente, uma mensagem do mestre da torre aparece, transmitindo a alegria do mestre pelo progresso de seu Junho. No entanto, quando vê se vira para ler a mensagem, ela desaparece diante de seus olhos. Vários dias se passam e seu Jun percebe que a lua azul está se aproximando em breve. Ele lê os caracteres na parede de pedra enquanto os coelhos bebês continuam suas brincadeiras e mastigam comida. Seu Jun sente um leve desconforto sobre a próxima lua azul. Embora nada de ruim tenha acontecido durante as ocorrências anteriores, ele entende que qualquer coisa pode dar errado a qualquer momento, esperando por uma lua azul segura. Desta vez ele reflete sobre o fato de que é o 121º dia desde que ele conseguiu perdido e coincide com o dia da lua azul que ocorre a cada 30 dias. Seu Junho está carregando uma sacola feita de folhas de cebola cheias de tomate cereja. Ele os coloca dentro de seu esconderijo habitual de comida. Um círculo de pedras coberto com folhas de cebolinha verde. Seu Jun também está vestindo uma jaqueta feita de folhas de cebolinha verde e ele comenta que essa quantidade de comida será suficiente. No entanto, sua atenção é atraída para a família de coelhos. O marido coelho e a esposa coelho estavam tentando dizer algo aos filhos e as crianças estavam ouvindo atentamente. Seu Jin também percebe que os coelhos parecem especialmente ansiosos hoje, pois está quase na hora da lua azul. Seu Junho pede que eles vão para casa, mas ele para no
meio da frase ao ver a família dos coelhos se amontoando, seu Jun não consegue pensar em nada que os faria se comportar tão seriamente. Mas eles também não parecem preocupados ou assustados. Seu Jun está prestes a perguntar aos coelhos se está tudo bem quando o casal de coelhos de repente corre em direção à casa deles, deixando seus filhos para trás. Eles correm para dentro de casa e Sae Jun fica chocada com suas ações, mas o casal de coelhos se vira e acena para seus filhos. Eles proferem palavras que seu Junho não consegue compreender e com isso eles rapidamente fecham a porta, deixando seu Junho em estado de choque. Ele fica surpreso com o que acabou de testemunhar. Seu Junho questiona como os pais coelhos puderam deixar seus filhotes expostos durante a lua azul. No entanto, antes que ele possa terminar sua frase, o evento da lua azul começa. A lua eclipsa o sol, lançando uma luz azul que cobre o mundo. Seu Jun ouve o som do rugido de uma criatura ameaçadora emergindo de atrás dele, deixando-o sem palavras ansioso. Ele lentamente se vira para testemunhar uma visão que ficará para sempre gravada em sua memória. Para seu espanto, o barulho se intensifica, crescendo em rugidos e rosnados mais altos, mas eles não estão se originando de uma fonte externa. A fonte da cacofonia não é outra senão os coelhinhos. Eles não se parecem mais com seus adoráveis eus. Agora eles passaram por uma transformação surpreendente, se transformando em monstros ferozes desprovidos de razão. Seu Jun observa em descrença silenciosa, enquanto o bebê coelhos, agora imponentes e monstruosos, aumentaram de tamanho. Seu pelo ficou branco, seus olhos queimam em vermelho, e eles possuem garras e presas ameaçadoramente afiadas. Enquanto os coelhos bebês rugem, seu Junho se vê questionando a realidade da situação. Seu Junho ficou perplexo e confuso, exclama: o que diabos está acontecendo aqui? Incapaz de entender a situação, ele acredita que seu destino está selado. Entretanto, em uma reviravolta repentina, algo completamente inesperado ocorre. Os coelhos começam a emitir uma luz roxa brilhante, deslumbrante em seu brilho. O brilho se torna tão intenso que seu Jun é forçado a proteger os olhos, fechando-os com força. Gradualmente, conforme a luz diminui, uma transformação notável acontece. Os coelhos bebês passam por uma evolução hipnotizante, crescendo e amadurecendo gradualmente até que se assemelham aos seus pais. 4 deles assumem a aparência de coelhos brancos de fazenda, enquanto um se destaca em contraste impressionante. Sua pele é de uma cor preta profunda, enquanto os coelhos brincam e saltam em puro deleite. Seu Junho fica ali boquiaberto, completamente pasmo por a visão incrível se desenrolando diante dele. Em um estado de choque, seu Junho pergunta se eles se tornaram coelhos adultos agora, e os coelhos alegremente afirmam isso. Seu Jun agora percebe que deve ser uma parte do ciclo de crescimento do coelho fazendeiro. É a 4ª noite de lua azul desde que nasceram, e seu Jun se pergunta se isso é algum tipo de cerimônia de amadurecimento. De repente, seu Junho reflete sobre como ele pensou que algo estava errado com os coelhos. Ele cobre o rosto com as mãos e começa a soluçar ao ver isso. Os coelhos ficam todos chocados e preocupados. Coelho Preto tenta consolar Seu Jun, querendo que ele não fique mais triste. Quando seu Junho vê esse gesto, ele percebe que a natureza do coelho ainda é a mesma de antes. Seu Junho fica impressionado com a fofura dos coelhos que acabaram de chegar à idade adulta. Ele para de se comportar tristemente e começa a chamar os coelhos de coisinhas fofas. Ele até quer dar beijos de retribuição, o que faz os outros coelhos fugirem. Finalmente a lua azul passa e tudo volta ao normal. Depois disso, o coelho marido abre a porta e a esposa dele está logo atrás dele. Eles veem que seus filhos cresceram e eles estão sentados ao redor de uma fogueira com seu Junho. Seu Junho acena para eles e o marido coelho não consegue parar de sorrir. O casal corre para seus filhos e eles os abraçam com força. Seu Junho observa com carinho a cena emocionante se desenrolar. Ele se pergunta se ele deveria preparar um banquete de amadurecimento para os coelhos como um presente. No entanto, sua atenção é atraída para um coelho que levanta a mão animadamente e diz algo. Shojun observa cuidadosamente, e então do nada uma pá aparece na mão do coelho. O coelho orgulhosamente o exibe e seu Junho fica surpreso ao vê-lo. Ele pergunta o que todos eles têm, porque não é apenas um coelho, todos os seus irmãos têm algo. Seljun observa que um dos coelhos ganhou uma foice e uma bandana, outro coelho adquiriu uma carroça e está alegremente puxando seu irmão coelho preto. Um dos coelhos brancos tinha um regador e o coelho com a pá foi o primeiro a mostrar sua ferramenta. Os coelhos ficam felizes por ter suas ferramentas e mostram afetuosamente eles enquanto seus pais aplaudem entusiasticamente para ele. Seljun percebe o que acabou de acontecer. Os coelhos podem invocar itens. Ele entende que quando os coelhos se tornam coelhos fazendeiros adultos, eles podem ter suas próprias ferramentas, mas seu Junho não pode usar essas ferramentas. Então de repente o coelho branco com carrinho acidentalmente deixa cair o coelho preto. Seu Junho, intrigado com a reviravolta dos acontecimentos, se pergunta por que o coelho preto não está invocando sua própria ferramenta como os outros. Determinado a provar a si mesmo, o coelho preto invoca sua ferramenta muito para seu surpresa de Junho. A ferramenta que se materializa é um enorme martelo de madeira imponente em tamanho, especialmente para um coelho. Seu Jun se pega questionando por que o coelho preto possui uma ferramenta tão incomum que não parece um implemento agrícola típico. No entanto, o coelho preto exibe uma pitada de desafio.
Transmitindo sutilmente que ele não é um coelho comum, Seo-jun percebe a distinção do coelho, enquanto ele poderia facilmente identificar seus irmãos como coelhos brancos de fazendeiros. Este coelho em particular se destaca. Ele é um guerreiro preto. Coelho pegando Seo-jun menciona seu nome. O coelho preto pisca maliciosamente, adicionando um ar de intriga à situação. Depois de um tempo, os coelhos começam a trabalhar na fazenda. Agora as crianças também estão trabalhando tão diligentemente quanto seus pais e às vezes até superando-os. O coelho com o regador ajuda seu pai a regar as plantas. Aquele com a foice corta rapidamente as cebolas verdes, impressionando sua mãe com sua habilidade. O coelho com a carroça carrega tomates, enquanto aquele com a pá cava buracos para novas plantações. Então o coelho com cartão chega empurrando uma carroça cheia de tomates maduros e Seo-jun instrui o coelho a colocar os tomates em uma pilha próxima. Enquanto vê o trabalho do coelho, lágrimas de alegria se formam em seus olhos ao testemunhar como os bebês antes fofos cresceram tão bem. No entanto, Seo-jun percebe que o coelho guerreiro preto está deitado ao lado dele, mastigando alegremente tomates sem se importar com o mundo. Seo-jun percebe que este coelho em particular não tem um trabalho específico no momento. Curioso, ele inicia uma conversa com o coelho preto mencionando que, como um coelho guerreiro, seu papel normalmente envolveria lutar. Mas como eles estão na caverna, não há monstros para lutar contra. Seo-jun entende que sem nenhuma ameaça fazendo o coelho preto não tem um propósito claro. O coelho preto reconhece isso, se sentindo um pouco desapontado. Seo-jun admite que mesmo o martelo poderoso do coelho preto não seria de muita utilidade em tarefas agrícolas e se pergunta o que eles devem fazer a seguir. No entanto, para surpresa de Seo-jun, o coelho preto ansiosamente surge com uma ideia e gesticula animadamente. O coelho preto leva Seo-jun a um lago dentro da caverna, apontando para ele com entusiasmo. Seo-jun exclama, percebendo o brilhantismo da ideia. Caçar peixes no lago pode ser considerado um tipo diferente de batalha, e dessa forma, o coelho preto também pode contribuir de uma forma útil. Seo-jun surge com um plano. Ele usará uma tocha para atrair os peixes do lago, enquanto o coelho preto ficará encarregado de... Pegando o Seo-jun, pede ao coelho preto para mostrar suas habilidades de guerreiro, e o coelho concorda ansiosamente. Seo-jun acena a tocha perto da borda do lago, e de repente uma piranha salta da água, atraída pela chama. Seo-jun diz ao coelho preto que é seu momento de brilhar, e o coelho salta com seu poderoso martelo. Com um golpe poderoso, o coelho guerreiro preto atinge o peixe, fazendo voar pelo ar. O peixe bate na parede da caverna com um impacto tremendo, deixando Seo-jun surpreso com o resultado, que ele testemunha como o ataque do coelho preto destrói completamente o peixe, transformando-o em mingau. Pedaços de carne de peixe se espalham em todas as direções e apenas a cabeça e os ossos permanecem intactos. O coelho preto se vira, dando um sinal de positivo para Seo-jun, sem saber da bagunça que ele criou. Seo-jun fica totalmente chocado com o resultado e sua reação é completamente justificada. Mais tarde, quando ele apresenta o peixe no jantar, isso diminui o clima. Uma sensação de decepção paira sobre a mesa de jantar e tanto Seo-jun quanto o coelho preto se sentem desanimados, até mesmo o outro. Os coelhos não ficam muito satisfeitos em ter que comer um peixe em tal estado. Seo-jun tenta consolar o coelho preto, assegurando-lhe que ele vai melhorar com a prática. Ele encoraja o coelho a não ficar triste e a aproveitar a comida. Gradualmente todos os coelhos começam a se ajustar aos seus papéis, incluindo o coelho guerreiro preto, que se torna mais hábil em pegar peixes após seu fracasso inicial. Ele agora pode pegar peixes rapidamente apenas com as mãos, e Seo-jun o aplaude. Os outros coelhos também estão ocupados com suas respectivas tarefas e tudo está indo bem. Mais um dia amanhece e marca a chegada do 125º dia. O período de espera de um mês para abrir a loja de sementes finalmente passou e Seo-jun sente uma onda de excitação ao ver a loja abrir suas portas mais uma vez. Ele ansiosamente se pergunta sobre os diferentes tipos de plantações que estarão disponíveis desta vez e qual opção ele deve escolher. A janela do sistema aparece antes de Seo-jun, notificando-o de que em seu nível atual 3 sementes aleatórias estão sendo vendidas. Hoje, no entanto, ele só pode comprar uma delas. As opções apresentadas a ele são as seguintes: 50 sementes de abóbora doces por 1 moeda da torre, 10 sementes de melancia por 5 moedas da torre e 200 sementes de milho ceroso por 0,5 moeda da torre. Seo-jun fica surpreso com a lista de sementes, desta vez notando que os preços são muito mais altos em comparação à oferta anterior. Ele percebe que só tem 0. Restam 9 moedas da torre após comprar as sementes de cenoura da última vez. Com essa quantia, Seo-jun só pode comprar as sementes de milho ceroso. Ele pondera sobre o que fazer se os preços das sementes continuarem subindo. As preocupações tomam conta de sua mente, pois ele teme não ter dinheiro suficiente para comprar nada na próxima vez que a loja de sementes abrir. Além disso, ele se sente preso, sem meios de ganhar mais dinheiro neste lugar. Seo-jun lembra que havia 3 maneiras de adquirir moedas da torre dentro da torre. O primeiro método envolvia receber recompensas por limpar um andar.
Mas essas recompensas eram dadas apenas uma vez como um primeiro bônus de conclusão e os caçadores não obtinham lucros substanciais com isso. O segundo método envolvia caçar monstros e vender suas partes do corpo. As partes do monstro podiam ser vendidas para comerciantes viajantes ou para a loja no primeiro andar e era a melhor maneira dos caçadores ganharem dinheiro. Eles podiam continuar vendendo essas partes para obter um lucro contínuo. Outro método era completar missões e receber recompensas por elas, mas era mais incerto. As recompensas variavam muito, então era difícil saber como muito dinheiro poderia ser ganho. Seu Junho pensa sobre sua situação. Duas das opções não eram possíveis para ele. Ele não podia sair da torre, então limpar os andares estava fora de questão. Isso significava que a única maneira de ganhar dinheiro era completando missões dadas pelo gerente da torre. Seu Junho chama o gerente da torre perguntando se ele pode ouvi-lo. Ele pede para ser recompensado com moedas da torre por completar missões. Agora o gerente da torre responde dizendo que não entende o que seu Junho quer dizer, mas promete dar a ele tudo o que ele pedir. Para quando ele crescer. Seu Junho fica confuso. O gerente da torre parece não saber sobre as moedas da torre e diz que as dará a ele quando ele for mais velho. Seu Junho então pergunta quanto tempo ele tem que esperar até ser considerado um adulto. O gerente da torre diz que ele deveria ter pelo menos 300 anos. Sai. O Junho se sente frustrado e expressa sua raiva em relação ao gerente da torre. Questionando se ele está pregando uma peça, ele insiste que precisa manter um registro de todas as moedas da torre, que ele deve receber e repassar isso. Informações para seus futuros filhos. Seu Junho imagina uma corrente que abrange 300 anos com seus netos de 7ª geração eventualmente recebendo as moedas da torre em seu nome. Ele expressa sua frustração em relação ao gerente, pois essa condição o deixa sem chance de ter filhos. No entanto, o gerente da torre permanece indiferente à explosão de seu Junho e as janelas de mensagens desaparecem de repente, mostrando seu desinteresse em continuar a conversa. Seu Junho percebe que ficar com raiva não ajudará em sua situação. Em vez disso, ele decide se concentrar no que pode fazer no momento presente para melhorar suas chances de sobrevivência confortável. Seu Junho entende que ele só pode comprar as sementes de milho cerosas no momento, e ele acredita que é uma boa escolha. O milho pode ser delicioso quando cozido no vapor ou grelhado, e seu Junho até considera moê-lo em farinha para fazer algo como pão, embora ele não tenha certeza se a ideia vai funcionar. Determinado, seu Junho seleciona a opção de comprar as sementes de milho. O sistema confirma sua compra de 200 sementes de milho cerosas, deduzindo 0,5 moedas da torre de sua conta bancária de sementes. Além disso, seu Junho ganhou 5 milhas de sementes que ele pode usar para aumentar o nível da loja de sementes no futuro. Um novo período de espera começa e o sistema notifica Seu Junho de que ele poderá acessar a loja de sementes novamente em 30 dias. Enquanto isso, uma bolsa de pano cheia de sementes de milho desce para a mão de Seu Junho. Ele abre a bolsa e pega um punhado de sementes, mostrando-as ao marido coelho. Seu Junho pede sua opinião sobre as sementes. Imaginando se elas parecem boas, o marido coelho afirma que eles são de fato de boa qualidade. Seu Junho sugere que eles comecem seu trabalho, e todos os coelhos se juntam a ele alegremente. E é isso, meu consagrado! Se curtiu o vídeo, já deixa um like pra fortalecer e se inscreve no canal pra não perder os próximos capítulos. E ó, tem mais um vídeo brabo te esperando aqui na tela, então clica aí e bora maratonar juntos. Até a próxima!